Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o carro híbrido mais vendido do Brasil nesse primeiro semestre de 2024. Esse aqui é o BYD Song Plus 2025, que passou por mudanças importantes nessa nova linha. E hoje a gente vai conferir se compensa levar esse híbrido plug-in para casa, conferindo detalhes como motorização, consumo, desempenho, acabamento, espaço interno, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, para a gente então chegar à conclusão se vale a pena comprar ele ou algum outro híbrido do mercado brasileiro. E antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, deixem o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se você não gostar dela, é só você retirar o seu like. Fechou? E agora o YouTube tem a função também de hypar o vídeo, que é completamente gratuito e ajuda muito a gente. Então, se você puder, dá aquela hypada no vídeo também aí embaixo. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Nessa linha 2025 a gente não teve praticamente nenhuma mudança visual em relação às anteriores. Lá atrás tem uma pequena alteração que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Aqui na frente a gente tem essa grade bem grande com detalhe black piano na lateral. Essa parte aqui de cima onde está o BYD é num prata acetinado, digamos assim, que sobe até ali a parte superior das lanternas. Quase não tem entrada de ar, elas são bem discretas aqui na grade. E agora falando desse conjunto de iluminação que eu gosto muito. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e a própria luz de seta quando está piscando. Farol baixo e farol alto também são em LED. Agora reparem que a gente não tem aqui o farol de neblina, infelizmente. E é interessante dizer também que pela central multimídia você consegue desligar o DRL. Então aqui, por exemplo, onde a gente está com o carro parado e somente com a chave ligada, pela multimídia você desliga para ficar mais discreto. Isso à noite faz muita diferença. Seguindo aqui para a lateral, a gente encontra rodas de liga leve, que tem uma parte em calota, mas a roda em si é liga leve, então não tem problema. Na verdade não é bem uma calota, é uma parte plástica, né? E os pneus aqui são medida 235/50, aro 19, claro, com pneus de uso urbano. Vocês me desculpem do carro estar sujo, que ele já é branco, eu falo depois da cor para vocês. E aí a gente viajou bastante, pega aqueles bichinhos de estrada, mas aqui a gente tem um retrovisor que tem um repetidor de seta em LED. E o detalhe aqui, NFC, que é uma novidade da linha 2025. Você pode comprar um cartão à parte na concessionária e destravar o carro somente pelo cartão, ou então você cadastra uma chave no aplicativo da BYD no seu smartphone e destrava o carro através do smartphone. Reparem que tem câmera aqui, porque ele tem câmera 360 graus, e esse retrovisor também tem uma luz de cortesia em LED aqui embaixo, que se acende quando você usa a câmera para ajudar na iluminação, ou também quando você chega perto do carro, sai do carro, enfim. Maçaneta tem esse acabamento cromado, mas sem exageros, é pintada na cor da carroceria, botão da chave presencial, depois eu falo melhor disso para vocês. Esse cromado aqui embaixo também não é exagerado, ele contorna e volta aqui em cima. Aproveitando para adiantar que ele tem teto solar elétrico panorâmico, aqui ele tá só a frente levantada, mas toda essa metade aqui abre completamente. Rack de teto também nesse estilo mais prata. Aqui atrás a gente tem iluminação também full LED. Isso que vocês estão vendo aceso é a luz de lanterna, que é interligada por essa barra aqui em cima, que infelizmente não fica ligada sempre. Ela realmente só liga quando você acende a lanterna. Em alguns modelos da Stellantis a gente viu que assim que você liga a chave, essa lanterna traseira funciona como se fosse um DRL na parte de trás. Aqui infelizmente não funciona assim. Mas você tem luz de freio também aqui em LED, luz de ré aqui em cima, e a luz de seta, que inclusive é do tipo sequencial, ela corre de dentro para fora, acho bem bonito. O símbolo DMI aqui relativo à motorização, que a gente já fala para vocês. O nome da marca, Build Your Dreams, que significa construa seus sonhos, mas claro, em inglês. E aqui uma novidade da linha 2025, bem discreta, mas ela existe. Antes o Song Plus ficava, na verdade, o Song aqui em cima e o Plus ali embaixo, e não tinha essa sigla BYD. Então se você quiser detectar a linha 2025 aqui pela traseira, só reparar no emblema. Reparem nesse brake light aqui, que é gigantesco. Ele começa aqui
e termina aqui. Vamos falar do conjunto mecânico e primeiro eu quero dar alguns destaques aqui para vocês. Você puxa 2 vezes a alavanca lá dentro, não precisa puxar nada aqui, só levantar o capô. Tem gente que agora ficou extremamente feliz com isso, né? 2 alças pantográficas para te ajudar e que bom, porque esse capô realmente é bem grande. Mesmo sendo um carro híbrido que costuma ser silencioso, olha o tamanho dessa manta acústica. Já vou até aproveitar para mostrar aqui, ó, que você consegue retirar essa capa aqui. Estou com medo de quebrar. Você consegue retirar essa capa para ter acesso ao motor a combustão. Esse carro utiliza como base esse motor 1.5 aspirado que roda em ciclo Atkinson, ou seja, um pouco diferente do ciclo Otto, que nesse caso aqui economiza mais combustível, ele foca mais na eficiência energética e não muito no desempenho. Ele é aspirado, porém não é flex, então bebe somente gasolina. Ele rende 105 cavalos e 13,8 kgfm de torque. Apesar da BYD não ter mencionado isso, a gente percebeu olhando as 2 fichas técnicas desse carro, tanto a da linha 25 quanto da linha 24, que agora ele perdeu 5 cavalos nesse motor. Antes ele tinha 110. Porém, o torque continua exatamente o mesmo. Mas atrelado a ele está o mais importante, na verdade, desse carro, que é um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, ou seja, a tração desse carro é somente dianteira, com 194 cavalos e 33,1 kgfm de torque. Na linha anterior eram 179 cavalos e 32,2 de torque. Então perdemos um pouquinho de potência no motor 1.5, mas ganhamos bastante potência e torque no motor 100% elétrico. A combinação deles em modo híbrido, 235 cavalos de acordo com a BYD. Lembrando que não basta somente somar os números, já que o pico de potência e torque do motor a combustão é diferente do motor elétrico, então é uma conta bem mais complexa na verdade. Até por conta dessa complexidade, a BYD não informa pra gente o torque em conjunto, mas acredito eu que fique ali na casa dos 40 kgfm mais ou menos, que é um bom torque sim. E se estamos falando aqui de um modelo híbrido, ainda mais sendo plug-in, precisamos falar sobre bateria. Aqui é aquela já conhecida Blade do tipo LFP que a BYD usa em todos os seus carros. O que significa isso? LFP, que significa lítio ferro fosfato, é uma bateria que, em comparação com a NMC, que é níquel manganês cobalto, ela tem mais segurança. Você encontra inclusive vídeos da BYD perfurando a bateria e não acontece nada, ela não explode, não pega fogo, realmente bem segura. O ponto negativo é que ela tem uma menor densidade energética. Isso quer dizer que se você pegar 2 baterias exatamente das mesmas dimensões, uma NMC e uma LFP, como essa aqui vai caber muito menos energia do que lá. E a capacidade aqui nessa linha 2025 é de 18,3 kWh. Infelizmente a BYD não especifica se é a capacidade nominal ou utilizável, porque toda bateria tem a capacidade total, mas o que você consegue de fato usar no dia a dia é uma capacidade um pouquinho menor. Mas vale ressaltar também que as linhas anteriores do Song Plus tinham 8,3 kWh, então a bateria mais que dobrou de tamanho. E se ele é um híbrido do tipo plug-in, significa que ele pode ser conectado na tomada para recarga das baterias. E aqui está o bocal de recarga. Você tem um conector AC do tipo 2, porém não tem o DC, tá? Que é quando você tem aquele complemento em corrente contínua. Aqui é somente corrente alternada, mas pelo menos na linha 2025 carrega em até 6,6 kW. Ainda é bem pouco, mas na linha anterior era 3,3. Então você dobrou a capacidade de carregamento desse carro. Como mais que dobrou a bateria, na prática você vai demorar até um pouquinho mais para carregar do que antes, mas isso já facilita bastante as coisas no dia a dia. E também vale citar aqui de série, esse carro tem o VTOL, que a gente chama, que é a capacidade de você fornecer energia para equipamentos externos. Então, comprando um acessório na concessionária que é praticamente uma fonte de energia, aquela linha, naquela régua que a gente chama, você consegue ligar, por exemplo, uma cafeteira ou até um notebook usando a energia que está dentro do carro. E antes da gente falar sobre o desempenho desse SUV, é importante a gente citar o peso. Esse carro tem 1.790 quilos, então é bastante coisa. E segundo as fichas técnicas oficiais da BYD, na linha anterior ele tinha 1.700 quilos, ou seja, um acréscimo de altos 90 quilos na linha 2025. E vale a gente citar também a capacidade de reboque, que nesse carro, infelizmente, é de 0 quilos.
De acordo com o manual do proprietário, a BYD não permite que seja instalado um reboque nesse carro. Mas agora sim, falando sobre o desempenho. De acordo com a BYD, o 0 a 100 pode ser de 8.3 ou 8.5 segundos. Por que eu estou dando dois números para vocês, sendo que o carro é a gasolina? Porque simplesmente a BYD informa no seu site um número e na ficha técnica oficial ela informa outro. A gente já encontrou diversas divergências de informação nos sites oficiais da BYD, então sinceramente não sei qual delas está correta, mas de 8.3 para 8.5 a mudança é bem pequena. Já a velocidade máxima é de 170 km por hora e é limitada eletronicamente. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? É um carro grande, bebe muito? Bom, de acordo com o Inmetro, você tem na cidade 14,9 km por litro no modo híbrido e 39,1 no modo 100% elétrico. E na verdade não se calcula em quilômetros por litro, mas o Inmetro faz essa conversão para a gente ter mais ou menos uma ideia e comparar com modelos a combustão. Já na estrada, 12,1 no modo híbrido e 30,8 no modo 100% elétrico. Esses são os números do Inmetro, que inclusive divulga também a autonomia em modo 100% elétrico em 68 km. Já a BYD, se eu não me engano, informa 100 km de autonomia só no modo elétrico, então tem essa diferença aí. O Inmetro é um pouquinho mais conservador e às vezes mais páreo com a realidade também, depende do seu modo de uso. Agora, e o meu consumo? O que eu posso dizer? Bom, já alerto para vocês que, por ser um carro híbrido plug-in, o consumo é extremamente variável. Eu não posso cravar uma média porque tem momentos que ele usa mais a bateria, dependendo do percurso, momentos que usa mais o motor a combustão, momentos que ele usa só um dos dois, então é realmente muito variável, depende do quanto você tem de bateria, ou quanto você tem de combustível, então é complicado falar de consumo. Nesse ponto é melhor, para fazer uma base comparativa, utilizar os números realmente do Inmetro. Mas na cidade eu fiz geralmente, não em todos os casos, entre 16 e 20 km por litro na gasolina. E isso rodando com a bateria no modo Save, que é para preservar ela. Porque se você deixar ela no modo automático, ele basicamente vai gastar toda a bateria que você tem e depois você fica com um híbrido convencional, como se fosse um Toyota Corolla, até um Ford Fusion, que a gente tinha aqui no Brasil há um tempo, onde ele não pode ser recarregado na tomada. Então, você tem números de consumo inferiores. Mas ainda assim, eu acho excelente nesse modo eu ter feito entre 16 e 20 km por litro em percurso urbano. A gente fez inclusive um vídeo dedicado ao consumo urbano desse carro, onde a gente fez o trajeto duas vezes. Uma no modo de bateria Save, que como eu falei para vocês, preserva aquele percentual de bateria que está no momento, ou seja, ele gasta só um pouquinho, mas já liga o motor a combustão para recarregar, enfim. E outro no modo automático, que aí ele não usou o motor a combustão em praticamente nenhum momento. No primeiro modo, modo Save, ele fez 15,1 km por litro, que já acho muito bom para o nosso percurso. Já no modo automático fez 21,7. Então vocês podem ver que é uma diferença muito grande. E por mais que ele não tenha usado combustível, ele faz umas contas ali bem malucas para chegar a essa conclusão de quilômetros por litro para facilitar. Na verdade ele mostra em litros a cada 100 km, mas aí é só a gente converter. Já na estrada, rodando nesse modo Save, eu fiz entre 19 e 22 km por litro com uma certa facilidade. Então gostei muito do consumo desse carro aqui. Apesar de variável, ele nunca gasta muito. O mínimo que eu fiz foi mais ou menos 12 km por litro e andando com o pé no fundo praticamente o tempo inteiro. Então, excelente essas médias de consumo no Song Plus. E a gente aproveita para falar do tanque de combustível, porque a BYD informa uma autonomia em modo híbrido de até 1.200 km. Já adianto para vocês que eu não consegui fazer isso, mas porque a gente pegou muito estrada, ele tende a gastar mais na estrada, e andando ali a 140, 150 km por hora. Então não foi pensando em economia e eu tive que abastecer sim. A gente rodou mais de 1.000 km com esse carro, mas precisando abastecer um pouco. E o tanque de combustível não é gigantesco, são apenas 57 litros. Não que seja pequeno, mas para um carro desse porte, e considerando essa autonomia bem grande que a BYD informa, é sim um tanque relativamente pequeno. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale dizer que a suspensão aqui dianteira é do tipo McPherson, independente, claro, e na traseira é independente do tipo Multilink, que garante mais conforto geralmente. E os freios a disco são nas 4 rodas e ventilados
na dianteira, ponto positivo para BYD. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Como vocês sabem, a gente sempre faz aqui um comparativo com outros dois modelos para vocês terem uma noção do porte do carro. Nessa ocasião vamos comparar com o Volkswagen Tiguan Allspace e também com o Jeep Compass. Vamos lá, de comprimento aqui a gente tem 4,70 m, enquanto o Compass tem 4,40 e o Tiguan 4,73, então ainda um pouquinho mais comprido. Largura 1,89, infelizmente não encontramos o número considerando os retrovisores, enquanto no Compass é 1,82 praticamente e no Tiguan praticamente 1,84. A altura no Song Plus fica de 1,68, enquanto o Compass tem 1,63 e o Tiguan 1,66. Entre eixos, que é uma medida bem importante também, aqui temos ótimos 2,76. Para vocês terem uma ideia, o Compass tem somente 2,64. Já o Tiguan, até mesmo por ser de 7 lugares, e tem um entre-eixos ainda um pouco maior de 2,79. E também vale a gente citar alguns números que ditam a capacidade off-road desse carro. É tração dianteira, então logicamente você não vai colocar no off-road pesado, mas esses números que eu vou falar ajudam nos obstáculos diários, como lombadas, valetas, subir uma guia e etc. Vão livre, em relação ao solo, encontramos aqui informação de 18 centímetros. Ângulo de entrada 19 graus, ângulo de saída 21 graus e a capacidade de imersão, a BYD não informa exatamente um número de altura, mas o manual comenta que é no máximo até a borda inferior da carroceria, então a gente pode imaginar que a capacidade de imersão não é assim muito grande. Esse aqui é o interior do BYD Song Plus, vamos conferir como que é o acabamento? Praticamente tudo é macio ao toque, como vocês puderam notar. Saída de ar aqui com detalhe em black piano, esse prata aqui meio acetinado. Aqui já vê um couro claro com costura em laranja. Confesso que não faz muito sentido a costura em laranja, mas ok. Aqui embaixo, sinceramente não entendi essa entrada. Vou procurar essa informação e falo para vocês. Para abrir o tanque de combustível, regulagem elétrica de altura dos faróis e aqui para você colocar o cartão NFC. Aqui já começa um aço escovado, se você reparar, que vem por essa base aqui abaixo da multimídia. Um pouco mais abaixo você continua com couro claro, costuras em laranja e assim vai lá até a outra lateral. E a gente tem também aqui uma iluminação ambiente. Vamos tentar mostrar, mas está bem claro. Vamos colocar aqui um vermelho, ó. Conseguem reparar ali, ó? A gente tem aqui também embaixo das portas. Lá nos pés também, aqui não vai dar para perceber, e também aqui no console central. E você escolhe a cor por aqui, olha a infinidade de cores que você tem. Agora, o estranho é que ela vem somente até aqui. Esse lado aqui do painel não tem iluminação, então não te dá uma continuidade, isso eu achei bem ruim. Geralmente o acabamento da porta é mais simples, né? Vamos conferir? Quase tudo também macio ao toque. Então aqui você tem couro na parte de cima, um pouco mais escuro. Aqui um black piano muito bonito, com os detalhes em prata. Aquele aço escovado que até parece um pouco de madeira. Maçaneta aqui muito bonita, também nesse estilo prateado. Aqui um couro é um pouco mais duro, mas ainda em couro. Essa parte também de baixo, naquele couro claro com as costuras em laranja. E somente aqui que é plástico duro, o que é normal. Mas também você tem um plástico diferente aqui na saída do alto-falante e nessa parte aqui do porta-objetos. E fica um pouco difícil para limpar isso, mas fica bem bonito em uma outra tonalidade também. E até cabe uma garrafa de 1,5 litro. Confesso que não é o ideal, porque ela não entra ali tão bem. Entra um pouquinho forçada, mas cabe. Desse lado aqui você tem comandos do vidro, você tem também retrovisor com rebatimento elétrico. E esse botão aqui para abrir o porta-malas, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas olha que estranho. Aqui você aperta uma vez e ele abre totalmente. Para você fechar, você tem que segurar até o final. E aqui na multimídia você também tem esse botão aqui da tampa. E aqui precisa clicar uma vez só. Então não entendi o porquê dessa diferença aqui dos botões. Tapetes aqui em carpete com escrito BYD. E reparem que o acelerador é daquele tipo que a base dele fica embaixo. O banco do motorista tem aqui ajustes elétricos, porém não tem de lombar. Mas tem altura, que o do passageiro também é elétrico, mas não tem o de altura. Outro detalhe legal é que aqui embaixo das portas você tem uma luz de cortesia nas duas portas dianteiras, em LED inclusive. Vamos para os detalhes desses bancos, que eu acho muito bonitos. Revestimento em couro
mais escuro, mas a maior parte é no couro mais claro, inclusive micro perfurado, porque ele tem uns recursos aqui que eu vou falar para vocês já já. E continua com as costuras em laranja, tanto no centro quanto nas laterais. Gosto desse banco, muito macio, muito confortável, mas ele não tem o ajuste de altura aqui do encosto. E eu, que sou bem grande, tenho 1,95 de altura mais ou menos, ele fica pegando um pouquinho no final das minhas costas, então se ele pudesse subir mais, facilitaria bastante. Vamos aproveitar que está aqui na tela do ar-condicionado e falar sobre ele. Aqui você tem comandos totalmente digitais pela central multimídia, então você regula a temperatura e ele é dual zone, então uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro se você quiser. E antes que alguém reclame, eu já vou dizer que, apesar dele não ter comandos físicos, na verdade ele tem só dois aqui no console central, que é para ligar ou desligar toda a ventilação e o modo automático. O resto é tudo aqui pela central multimídia mesmo. Mas, em contrapartida, você consegue alguns modos diferentes de mexer nessa multimídia. Então, se você está aqui, ele fica aqui embaixo, esses atalhos. Ok. Mas quando você está usando o Android Auto, ele some aqueles comandos. Então, o que você faz? Ou você puxa aqui em cima, ou aqui embaixo, ele já aparece aqui. Então, você clica, já tem aqueles atalhos. Então, você mexe a temperatura, o nível de ventilação, a recirculação do ar e etc. Quer abrir todos os comandos? Não tem problema. Você só clica aqui no meio, já abre a tela. Então, tá muito mais fácil do que era anteriormente. Ah, mas eu ainda achei difícil ter que puxar ali embaixo. Não tem problema. Você tem outros mais dois modos para mexer na ventilação. Qualquer tela que você tiver, se você usar 3 dedos, para cima ele vai mudar a temperatura. Então, vamos colocar aqui em 19. E para o lado, ó, você regula a ventilação máxima e voltar aqui para a ventilação mais baixa. Não satisfeito? Tem mais um modo ainda. Se você vir aqui no painel, que depois eu mostro para vocês, você tem aqui comandos de temperatura e também a ventilação. Então eu estou regulando aqui pelo volante. Vocês viram que é bem legal, tem várias funções. E aqui você tem também, ó, ventilação e aquecimento. Tá bem calor hoje, então eu inclusive estou aqui com resfriamento ligado e meu banco está geladinho. E você pode ligar o aquecimento também. E aqui também o aquecimento do para-brisa traseiro junto com os retrovisores. Você ainda tem purificação do ar, que você consegue deixar ele mais filtrado, digamos assim, e algumas configurações relativas ao ar-condicionado, que ele já vai para a tela de configurações aqui do carro. Então vocês podem conferir aí alguns modos diferentes. Seguindo aqui para o console, a gente tem um carregador de celular por indução, mas eu acho que ele não é muito fundo, o celular ainda fica um pouquinho para fora. E ele, ó, já até avisou que começou a carregar. E ele tem uma bordinha aqui, mas não segura tão bem assim, tá? Em algumas curvas ele acaba escapando. E aqui embaixo a gente tem duas entradas USB, que eu inclusive estou carregando a bateria da GoPro, mas duas do tipo A, infelizmente não tem a do tipo C. E ali no meio uma entrada para cartão SD. Mas do outro lado também tem tomada 12 volts e é bem legal porque fica um compartimento meio escondido. Aço escovado aqui também nas saídas de ar. Black piano, que acaba arriscando fácil, mas é muito bonito. Manopla de transmissão, você clica aqui do lado para fazer as trocas. Por favor, mova a alavanca de mudanças para a posição P. Eu tô com a porta aberta, então ela já fica falando algumas coisas para mim. Botão para ligar e desligar o motor, parece ser de cristal. Botão do pisca-alerta. Aqui o assistente de faixa, você consegue desativar por aqui. Sensor de ponto cego, função auto-hold do freio de estacionamento eletrônico, que aí ele segura até você acelerar. Modo automático do ar-condicionado. A ventilação você liga ou desliga. E o desembaçamento do vidro dianteiro. Aqui você tem então modos de condução, que você pode trocar entre normal, eco e sport. Você tem também o modo neve, se você quiser, ó, que também serve para cascalho, alguma coisa escorregadia, até uma grama molhada, por exemplo, ajuda. E aqui você alterna entre o modo 100% elétrico ou o modo híbrido. Gosto bastante desse console central. E uma coisa legal, aqui eu estou com o carro ligado e no modo P, certo? Se eu acelerar, olha o que acontece. Dou um pé no fundo, ó. Ele liga o motor a combustão, está lá, ó, produção de energia. Ele está usando o motor a combustão para recarregar a bateria em 8 kW ali com o pé no fundo. Tirei, ele desliga. Mas aqui para trás você tem dois porta-copos, mas cabe uma crítica. Além dos próprios porta-copos serem pequenos e não terem aquele ajuste, olha o espacinho que você tem para colocar uma garrafa, um copo aqui. Então é muito pequeno. Às vezes ele entra lá embaixo, mas não entra aqui em cima. E esse apoio de braço, bem grandão, super confortável, em couro, tem a costura em laranja, mas
mas ele não tem regulagem, como vocês podem ver, ele somente abre. Então, às vezes, para colocar alguma coisa, você tem que abrir aqui e colocar, e aí você não consegue fechar o apoio de braço. Então faltou um cuidado maior da BYD. Vamos aproveitar para mostrar essa bandejinha que a gente tem aqui, me perdoem pela sujeira, que como vocês podem ver, você coloca ela para frente ou para trás. E essa parte aqui você também tira se você quiser, e você pode deixar mais alto ou mais baixo. Por exemplo, eu coloquei ali embaixo, ó, olha a diferença já que fica. Esse baú aqui, na verdade, é bem grande, né? Reparem aqui, ó, como tem muito espaço. Infelizmente ele não é ventilado e não tem entradas USB aqui dentro. Vamos conferir o porta-luvas. A gente tem aqui um espaço bem pequeno e infelizmente não é revestido, é tudo em plástico. Você tem uma iluminação, mas acho que um carro desse porte, esse valor, também poderia ter a ventilação. Isso aqui é a moldura do retrovisor que vem nos carros e eu tirei, tá? Aí ele fica bem mais bonitinho assim, ó. Você pode deixar assim também se você quiser, mas isso aqui é só uma proteção. Então o ideal é que você realmente tire. Vamos aproveitar para falar dessa parte aqui de cima. Revestimento escuro. Você tem aqui um porta-documentos. Vamos conferir. Iluminação de LED com tampão. Outro porta-documentos. Pro lado do passageiro é quase a mesma coisa, só não tem aquele porta-documentos de fora, mas continua com iluminação em LED. O retrovisor agora é do tipo eletrocrômico, é uma novidade na linha 2025, porém você não consegue desligar essa função, e isso me incomodou um pouco. Porta-óculos aqui, esse sim aveludado, iluminação é em LED e touch. E aqui os comandos do teto solar. E vocês podem ver que tem iluminação individual, mas se você quiser ligar as duas ao mesmo tempo, você vem aqui, ó, e pode ligar, que ele liga inclusive as traseiras, ligar ou desligar aqui pela central multimídia. Comandos do teto solar. Você tem aqui a redinha, ela tá aberta, então eu clico somente uma vez aqui, ela fecha, ou se eu segurar, eu fecho até onde eu quiser. E assim funciona também com o teto solar. Dou um toque, ó, ele vai primeiro levantar, dou mais um toque, ele abre completamente. A hora que eu clicar ele para, mas se eu quiser, seguro para abrir somente o quanto eu quero. E vocês podem ver que ele é panorâmico, então olha o espaço que fica aqui. Ele realmente abre toda aquela metade. Agora faz uns barulhinhos de acabamento vindo aqui do teto solar. Outra coisa legal, aqui em cima você também tem uma tela dedicada ao teto solar. Então olha que legal, você pode abrir, ele te mostra até o quanto você está abrindo, ó, e também utilizar aqueles comandos mais rápidos, né, para fechar ou abrir de uma vez só, como eu mostrei para vocês. Vamos falar aqui desse volante multifuncional. Ele tem ajuste de altura e profundidade, revestimento em couro, as costuras aqui não são em laranja, são mais escuras mesmo. Aquele espécie de aço escovado continua aqui no volante, bem bonito, detalhe em prata, black piano. Aqui você tem comandos para volume ou passar as faixas, atender ou encerrar chamadas, e aqui os comandos de voz. Aqui é relativo ao painel de instrumentos que a gente mostra já já. E desse outro lado você tem piloto automático adaptativo com função stop and go. Lembrando que a gente fez um vídeo para mostrar todas as assistências à condução do Song Plus 2025. Então a gente detalhou sobre o piloto automático, conhecido como ACC, a que velocidade ele funciona, quais as regras de utilização, enfim, a gente mostrou inclusive o carro praticamente dirigindo sozinho. Agora uma coisa que me incomoda aqui, ó, é muito difícil você buzinar. Você não consegue dar só aquele toquinho para agradecer. Às vezes você vai buzinar e ele acaba sendo muito ignorante. Isso não é legal, né? Chave de seta aqui também fica o comando dos faróis. Tem inclusive o sensor crepuscular, lanterna de neblina traseira. E desse lado aqui você mexe no trip ali do painel. Vocês podem ver que até esse momento a gente já rodou 1.037 km com esse carro. Outra coisa legal, eu dou seta aqui para a esquerda, ó. Reparem que daqui de dentro eu consigo ver ela piscando ali no retrovisor. Isso é legal porque aumenta a visualização e te lembra caso você tenha esquecido a seta ligada. Desse outro lado, sensor de chuva com opções variáveis também. Vamos falar agora do painel de instrumentos. Ele tem uma tela 100% digital de 12.3 polegadas. Vamos aos detalhes. Aqui o carro está ligado, então vocês estão vendo o ok. E aqui a gente mexe por comandos no volante. Então você tem aquela ventilação que eu mostrei para vocês. Jogando para o lado, você tem algumas informações. Então a primeira é o fluxo
energético. Então ele te mostra o que tá mandando tração pro carro, se é a bateria, se é o motor a combustão, se é os dois juntos, se ele tá recarregando, enfim. Para cima você tem essa aqui que não mudou nada, então eu não entendi na verdade o que é essa média. Aqui você tem o tempo de condução, mas reparem que ele mostra em horas completas. Então ao invés de mostrar, por exemplo, 1 hora e 30 minutos, ele vai colocar ali 1.5 hora. E então você tem que calcular o quanto que é 1.4, quanto é 1.5 de 1 hora completa. Velocidade média, consumo de combustível. Ele mostra quantos litros você gastou nesse trajeto, você também pode resetar. Aqui a autonomia aproximada no modo elétrico e autonomia no modo a combustão. E aqui já cabe uma crítica. A gente ainda tem combustível nesse carro, tem pelo menos ali uns 10 litros mais ou menos, e ele simplesmente sumiu a autonomia. Quando ela tá baixa, que é o momento que você mais precisa saber dela, ele desliga. Não dá para entender, sinceramente, por que a BYD fez isso. Você tem aqui informação de litros por hora, pressão individual de cada pneu, inclusive com a temperatura, olha que legal. Você tem aqui um computador de bordo que você não consegue resetar, e esse aqui que você reseta sim, mas ele demora muito para resetar. Quer ver, ó? Vou resetar um para vocês. Vou colocar aqui segurando, ó. Olha o tempo que ele vai demorar para resetar. Resetou só agora. E reparem que os outros não reseta, nem o trip ali de viagem. Então você tem que resetar um por um toda vez que você quiser conferir a média de consumo. Então aqui em cima você tem a média ali de litros a cada 100 km, que ele faz uma conta meio maluca somando com o quanto você gastou de energia e te dá um número ali em litros a cada 100 km. E aí você precisa fazer as contas para descobrir quanto que esse número significa em quilômetros por litro. Então é muito confuso. Esse computador de bordo em relação a consumo, os dados de viagem, ele é muito ruim e tá aqui, ó, passado 50 km. Então eu nem tenho certeza sobre isso, porque eu não encontrei informação, mas eu não sei se ele considera somente os 50 km e depois ele reseta sozinho e depois ele meio que para de desconsiderar, então é bastante confuso. Por outro lado, você consegue selecionar o modo clássico, que ele fica ponteiros como se fossem analógicos, ou então voltar para o modo moda, que é mais tecnológico. Mais um toque pro lado, você tem um temporizador que você consegue medir, por exemplo, 0 a 100 desse carro. Mais um toque aqui pro lado, você tem informações de algum possível erro no carro. Aqui você coloca o aviso do limite de velocidade, então passou, ele vai começar a apitar e volta lá para as configurações iniciais. É basicamente isso, e você usa esses mesmos comandos aqui para mexer. Se você clicar no mode aqui, ó, ele vai mudar o source, né? Ele vai mudar a fonte de áudio. Maurício Garcia enchendo o nosso saco ali no grupo. Então acho que faltou um pouco mais de botões aqui, um painel de instrumentos melhor. E eu falei, o trip ali de distância você muda por aqui, então é em outro lugar. E você tem o trip de viagem elétrico, que não dá para resetar, o odômetro total do carro, viagem A, esse sim você reseta, viagem B você também consegue resetar, e o viagem no modo híbrido também não é resetável. Então você viu que você tem 2 trips para distância, mas somente um trip de consumo. Não dá para entender essas escolhas da BYD, para ser sincero. E outra coisa que irrita muito, você tá vendo aqui que ele tem as faixas para mostrar ali quando ele tá detectando acima de 60 km por hora. Acontece que qualquer informação que você deixou aqui no centro, assim que passar de 60 e ele detectar uma faixa que você está saindo ou que você está dentro dela, ele vai sumir essa informação do meio para priorizar aquela informação ali. Então você não consegue ficar olhando ela por muito tempo em altas velocidades. Vamos aproveitar para mostrar para vocês o modo Sport, que muda um pouquinho a parte ali de cima e muda essa região aqui de baixo também da central multimídia. Lembrando que esse plano de fundo, essas coisas aqui, você também consegue alterar nas configurações. O modo Eco ainda fica um verdinho, um azulzinho ali em cima, mas não muda nada na multimídia, assim como o modo normal. E o legal é que ele tem uma animação ao ligar esse painel. Então eu clico aqui para ligar, ó. Tanto o painel quanto a multimídia tem essa animação bem bonitinha com o nome BYD. Infelizmente não temos uma tela dedicada ao áudio, mas pelo menos o nome da música sempre fica correndo ali em cima. Não chega a mostrar o nome completo, mas já dá para você saber qual música que está tocando. Você ainda tem temperatura externa, bússola, modo de condução e o horário. Desse lado aqui o medidor de potência para ver quanto você está gastando ou regenerando energia, e aqui o velocímetro digital, que também tem essa barrinha que vai crescendo conforme a velocidade. E eu vim aqui do lado de fora para falar para vocês sobre a chave do BYD Song Plus. Você tem a opção de travamento, destravamento das portas, abertura elétrica do porta-malas e também a partida remota que eu já falo para vocês. Mas vamos aqui para algumas considerações. Primeiro você tá com o carro trancado, só de você chegar perto aqui com a chave, ele já acende a luz de cortesia do retrovisor. Aqui não vai acender porque tá claro, tá pessoal? Isso funciona somente à noite.
Outra coisa, a chave eu vou colocar aqui no bolso, ó. Para eu abrir, eu só clico nesse botão. Infelizmente não tem aquela função touch, né? Acho que poderia ter. Pelo menos ele tem esse botão nas duas portas dianteiras, então no passageiro também, isso facilita bastante. Aperto aqui para abrir, ele já vai também abrir os espelhos. E aqui também na chave, se você segurar o botão de abertura, ele vai abrir os 4 vidros, porém você tem que segurar até o final, ó, senão ele vai parar no meio, tá? E aí vamos supor que os vidros estão abertos. Como que eu faço? Inclusive, se o teto solar estiver aberto, na hora de sair, você com a chave perto, você só dá um toque aqui, ele já sobe todos os vidros, rebate os retrovisores e já fecha o teto caso ele esteja aberto. Agora vamos conferir o funcionamento da partida remota. Então eu vou segurar aqui o botão da chave. A gente pode ver que já abriu os espelhos e aparentemente o carro está ligado, já que ele deu 3 sinais luminosos. Daqui de fora a gente percebe que realmente o carro já ligou e já vai ligar também o ar-condicionado. Reparem que o carro continua trancado. Agora, como eu estou com a chave perto, eu clico aqui. Agora sim ele vai abrir. E a gente entra aqui e vê que realmente o carro está ligado, inclusive já com o ar-condicionado no modo que eu tinha deixado anteriormente. E vamos então para a lista de equipamentos. A gente tem aqui teto solar elétrico panorâmico, porta-malas com abertura e fechamento elétricos, faróis full LED, sensores crepuscular e de chuva, lanterna traseira de neblina, iluminação ambiente colorida, painel de instrumentos digital com 12.3 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular por indução, revestimento interno em couro, bancos dianteiros elétricos com aquecimento e resfriamento, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, 4 modos de condução, então Eco, Normal, Sport e Neve, ou piso molhado em geral, né? Chave presencial com partida remota, 2 modos de energia, elétrico ou híbrido, 2 modos de assistência à direção também na multimídia você coloca entre conforto ou esportivo, chave presencial com partida remota, 6 airbags, então 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, sensor de pressão individual dos pneus, controles de tração e estabilidade, piloto automático adaptativo com função stop and go, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa com correção automática, alerta de colisão traseira, essa é uma função bem interessante, eu expliquei para vocês no vídeo de assistências também, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro e também alerta de abertura de porta, também mostrei todos esses sistemas, assistente de partida em rampas, assistente de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, retrovisor interno eletrocrômico, câmera 360 graus com projeção 3D que eu já mostro para vocês, farol alto automático, reconhecimento de placas de trânsito, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras e retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED, rebatimento elétrico, luzes de cortesia e aquecimento e por último também lanternas traseiras full LED. E claro que você também tem essa central multimídia de 15.6 polegadas, antes a tela era de 12.8, então na linha 2025 ela cresceu bastante, e tanto aqui pelo volante quanto ali pelo botão da central você tem a rotação elétrica que o pessoal adora, né? Vamos a algumas considerações sobre ela. Infelizmente, o Android Auto não funciona na vertical, então não faz muito sentido. Mas ela tem também o GPS nativo com indicação de trânsito em tempo real, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 4 entradas USB, infelizmente todas elas do tipo A, não é do tipo C, e sistema de som assinado pela Dirac com 9 alto-falantes. Agora vamos a algumas considerações sobre essa central multimídia. Ela não costuma travar, tá? Ela é bem rápida, mas o Android Auto comigo, na viagem, ele desconectou sozinho diversas vezes, e isso me incomodou muito. Não sei dizer se é um problema de conexão com o celular, mas acredito que seja da multimídia, porque isso não tinha acontecido comigo em nenhum outro modelo em questão que a gente já testou aqui no canal. Outra coisa, você tem aqui um botão de desligar a tela, que ele fica ali com o protetor, que também serve para mudar o volume ou ligar a tela, né? Porém, ela só funciona a multimídia com a chave ligada. Então, com o carro 100% desligado, não adianta a gente clicar aqui, ó, multimídia não funciona. Você tem que ligar pelo menos o primeiro estágio da ignição. Outra coisa, aqui você regula o brilho da tela, porém, ele ainda é alto demais, mesmo no mínimo, e às vezes acaba sendo baixo demais, mesmo no máximo. Depende, porque quando você liga a lanterna, reparem que ela escurece.
Mais uma questão, para você digitar aqui o endereço no Waze, é somente se você tiver com câmbio em P. Geralmente os carros permitem se você estiver parado, se a transmissão está em P ou em D, não importa. Aqui não. Vamos mostrar as câmeras 360 graus. Você tem inclusive um atalho aqui no volante. Olha que legal. Você tem essa visão Bird View, que seria a visão de cima, né? Simulando uma visão de cima. Mas você tem também aqui o modo 3D, se você quiser. Então você consegue visualizar o carro em 3D. Claro que dá uma distorcida na imagem, então não é muito prático. Acaba sendo mais legal do que realmente prático. E aqui você tem uns presets. Aqui você pode deixar a carroceria transparente, então quando você passa ali, ele meio que grava com as câmeras e faz essa projeção como se fosse transparente o carro. Aqui para você desabilitar os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E vamos lá para as câmeras. Você tem a frontal, traseira, lateral esquerda, lateral direita, dianteira mais angular, traseira mais angular e as duas laterais aqui. Mas cabe uma crítica. Primeiro que no Raval H6 que a gente testou, a qualidade de imagem era ainda um pouco melhor, apesar dessa aqui já ser boa. E lá também, nesses modos laterais, você também conseguia enxergar a roda traseira. Infelizmente aqui é só a dianteira mesmo. Mas o ponto positivo para a BYD é que essas câmeras aqui funcionam em qualquer velocidade. Você pode estar a 120 e olhando o trânsito traseiro, por exemplo. No Raval isso não acontece. E aqui você tem algumas configurações em relação a esse sistema de câmera 360. Outra coisa legal dessa multimídia, você tem aqui um karaokê. E pela concessionária você consegue comprar um microfone. Você pode usar ele aqui sem o microfone, mas aí é claro que ele só vai tocar a melodia e aparecer a letra na tela para você, né? E falando sobre o sistema de som, eu não acho que ele seja ruim, mas considerando ser assinado por marca premium, poderia ser um pouquinho melhor. Agora, em comparação ao Raval da GWM, infinitamente superior. E vamos para um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Song Plus? Nessa linha 2025 ele recebeu um aumento de R$10.000 e agora custa R$239.800. E esse modelo não tem opcionais. Você tem as pinturas, que a BYD não especifica quais são metálicas, sólidas ou perolizadas. Esse branco aqui quase certeza que é perolizado. Ela diz que tem a Time Grey, que é o cinza, Snow White, que é esse branco, o Dylan Black, que é o preto, e o Dome Blue, que é o azul. Reparem que nessa linha 2025 ele perdeu a cor vermelha que tinha antes. Não sei porquê, era uma cor tão bonita, mas o ponto positivo, qualquer cor que você escolher não vai adicionar nada no valor, porque todas elas são gratuitas. Também é legal a gente falar sobre garantia e revisões. Agora esse carro tem uma garantia geral de 6 anos sem limite de quilometragem. E a bateria, o sistema elétrico em si, tem 8 anos também sem limite de km. E as revisões são bem convencionais, acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho muito caprichado, muito bonito. E aqui você desfruta bem mais que o motorista desse teto solar elétrico panorâmico, já que você não precisa prestar atenção no trânsito, é só você ir curtindo aqui a paisagem superior. Vamos conferir como que é o acabamento aqui atrás. Também continua micro perfurado, apesar daqui não ter ventilação nem aquecimento, mas couro também claro, com detalhes em preto e o laranjinha aqui nas laterais. Porta-revistas atrás dos dois bancos, saídas de ar traseiras. Você tem aqui também duas entradas USB, mas de novo, as duas do tipo A, um pequeno porta-objetos, e reparem que o assoalho aqui ele é plano. Outra coisa muito legal, reparem que você tem essa cordinha aqui na lateral. Quando você puxa ela, vou tentar mostrar para vocês, você regula aqui o encosto do banco. Então você pode deixar mais para frente ou mais para trás. E reparem esse couro aqui, que ele é um preto meio azulado, né? Um azul meio preto, mas é bem discreto pelo menos. Aqui em cima a gente tem iluminação em LED, que também é touch, alças de mão com um cabide aqui, isso dos dois lados. Lá na frente eu não mostrei, mas só não tem para o motorista, tá? Para o passageiro também tem a alça de mão que volta suavemente, inclusive o ajuste de altura aqui do cinto. Vamos falar das portas agora. Olha aqui. Igualzinho lá na frente, olha que surpresa boa. Tem aqui saída do Twitter, né, do alto-falante, igual lá da frente. Couro aqui em cima também, aquele aço escovado. Couro nessa parte aqui central também. Plástico só aqui embaixo, onde lá na frente também é. E geralmente os montadores economizam no acabamento das portas traseiras, então um ponto muito positivo para a BYD. Só não vai ter iluminação aqui atrás.
E você tem ainda um encosto de braço aqui com 2 porta-copos. E aqui sim ele tem aquele ajuste para garrafas maiores. Agora vamos falar de espaço interno. Será que é bom aqui no Song Plus 2025? Bom, lembrando que eu tenho aproximadamente 1,95 de altura. O banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. E olha o espaço que sobra aqui atrás. Reparem que os bancos estão praticamente iguais, né? Ó, vamos provar se realmente é bom o espaço? Primeiro que já ajuda o túnel aqui para transitar os pés, né? Olha que incrível. Logicamente, se eu ficar com as pernas retinhas aqui, pega um pouquinho no banco. Mas, ó, sentando de forma mais confortável, ó como eu fico espaçoso e sentando atrás de mim mesmo, digamos assim, né? Excelente o espaço interno aqui do BYD Song Plus. São raros os carros que eu consigo entrar atrás de mim mesmo, ainda mais com conforto. Agora, aí para a cabeça, como é que fica? Bom, se eu sentar de forma um pouco mais ereta, ó, como vocês podem ver, aí sim, ó, raspa um pouquinho no teto, e isso é compreensível dado o tamanho do teto solar panorâmico. Mas se eu sentar de forma um pouco mais relaxada, reparem que aí sobra um pouquinho. Então a altura do teto ainda é boa, considerando ter o teto solar. E o porta-malas, será que é bom? A gente tem abertura elétrica em vários lugares, pela chave, pelo botão ali na porta, pela multimídia ou aqui no convencional. Então você clica aqui uma vez, pronto, vai abrir a tampa eletricamente. Vamos começar falando para vocês sobre o espaço. A BYD informa que a gente tem aqui 574 litros, porém, infelizmente, não especifica se é em VDA, ou seja, com aqueles bloquinhos de 1 litro cada, ou se são litros líquidos, que acaba considerando até mesmo as frestinhas dos parafusos. Mas acredito eu que sejam líquidos, muito provavelmente. Para um efeito de comparação, o Tiguan Allspace, com 5 lugares, tá? Com 7 é menos, mas com 5 lugares ele tem 686 litros. Agora, com o Jeep Compass, que é um SUV médio, ele tem 476 litros em líquidos, tá? VDA são 410, então é menos ainda. Então o porta-malas está longe de ser ruim. Para um carro do esporte está ok, mas Tiguan ainda consegue ser bem mais espaçoso. O tampão aqui, ele é daquele tipo mais fininho, mas ele é retrátil, e olha que legal. Só puxa aqui para baixo, pronto, encolheu ali. E você pode também tirar aquela peça se você quiser bem facilmente. 2 espaços aqui nas laterais. Reparem em iluminação em LED em ambos os lados, inclusive. Aqui você tem uma cordinha, inclusive, para puxar caso o carregador ali fique conectado e ele não destrave eletricamente, você puxa, ele libera para você. Puxando aqui, ó, a gente consegue levantar o piso e infelizmente não encontramos step. Aqui tá vazio porque falta o carregador, porque ele vem com um carregador portátil para você colocar em tomada 220, mas essa unidade que a gente está testando veio sem. Então, como não tem step, ele tem somente o kit de reparo com o selante ali. Agora, se rasgar o pneu, já era, tem que ir de guincho. E esse piso aqui você também consegue colocar ele mais para cima. Ó, você tem essa posição de deixar ele um pouquinho mais alto ou então mais baixo. Reparou na diferença ali do nível? Mas eu acho que faltou aqui ganchinhos para fixação de carga, né? Não tem em nenhum lugar, então elas vão ficar rolando pelo chão do carro mesmo. Para fechar o porta-malas pode ser de todas as formas que eu falei, ou por aqui, nesse botão você fecha, nesse botão você fecha e tranca o carro em seguida. Chegou a hora então do test drive, vamos lá. Vou deixar aqui no modo normal e tá no modo híbrido, tá? Então ele vai gerenciar automaticamente entre o motor a combustão e o motor 100% elétrico. E a bateria aqui eu deixei no modo save por enquanto, mas isso não interfere em nada aqui no nosso trajeto, porque o vídeo de consumo a gente já fez, tá? Primeira consideração que eu quero fazer é o seguinte: de acordo com o manual de instruções, até 20 km por hora ele tem o simulador de som do motor a combustão e que é mais alto conforme a velocidade. Porém, entre 20 e 30 ele fica um pouco mais baixo esse som e acima de 30 ele desliga. E você também consegue desligar esse som pela central multimídia. E outra coisa aqui em relação a esse carro é que você se acostuma com o tempo, mas eu que sou grande, tenho mais ou menos 1,95 de altura, eu acho que poderia ter um pouco mais de espaço aqui para o motorista. Não que falte, mas também não sobra, ele tá bem ali no ok, então poderia sobrar um pouquinho mais para quem gosta de dirigir um pouco mais relaxado e até mesmo mais distante do volante. Posso dizer também que essa direção é bem confortável, viu? Eu gostei bastante nesse sentido. E agora, como vocês bem sabem, é o momento da gente testar a rolagem da carroceria aqui nas curvas, então vamos descer um pouco mais agressivo aqui para ver como que ele responde pra gente. Ó, a gente pode ver, tem rolagem de carroceria? Tem, mas pela proposta, ó, canta um pouquinho de pneu também, mas pela proposta familiar do carro, um SUV bem grande, pneus chineses também, etc.,
é uma rolagem de carroceria baixa. Eu esperava que fosse bem maior. Vamos ver agora a altura em relação ao solo. Passar aqui, ó. Passamos a mais ou menos 6, 7 km por hora, não raspou. Mas posso dizer que esse carro não tem uma frente tão alta, tá? O ângulo de entrada é um pouco baixo. Em algumas valetas muito mais profundas, toma um pouquinho de cuidado, mas nada que atrapalhe, tá? Eu só quero dizer que ele não é tão alto como alguns outros SUVs. Agora o que eu quero citar para vocês em relação a essa direção. A gente pode ver aqui nas configurações que nós estamos no modo mais confortável, mas mesmo aqui no modo Sport, ó, ela não é muito direta, se vocês repararem, ela é um pouquinho virtual. E mesmo assim ela ainda não é tão dura, não. Não é uma direção que você sente que é extremamente leve. A gente testou anteriormente esse carro, um Fiat Cronos, tinha suspensão leve até demais. Aqui não, ela é um pouco mais pesada, mas não é necessariamente mais durinha. Então eu acho que pelo modo esportivo ela poderia sim ser um pouquinho mais rígida, né? Ela é um pouquinho molenga assim. E o que eu quero dizer com virtual? Ela não aponta o carro na hora, ela demora um pouco, se vocês repararem. Agora, um elogio para esse carro: o isolamento acústico é muito bom. Eu acho que é o melhor que a gente já viu no canal até agora. E a gente já testou carros caros por aqui. Por exemplo, o Volvo C40. E esse aqui ele filtra muito melhor, tanto na cidade, acho que principalmente na cidade, mas na estrada, apesar de às vezes, dependendo do asfalto, você escutar um pouco do barulho dos pneus, filtra muito bem o barulho de vento e de outros carros. Pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de desempenho. Coloquei no modo esporte e aqui não é tão plano, mas vou aproveitar para fazer essa medição de 0 a 100 que tem aqui no painel de 12.3 polegadas do Song Plus. Você precisa estar em modo esporte, como a gente está, e estamos também no modo híbrido. Vamos lá, pé no fundo. Saiu bem, hein? Cai para a direita aqui. Ó, excelente resposta, 100 por hora, 7.4 segundos, de acordo aqui com o próprio painel. Muito bom mesmo. Eu sinto que às vezes ele demora para ligar um pouco o motor a combustão em retomadas, alguma coisa assim, então o desempenho não parece tão impressionante quando você já está em velocidades mais altas. Mas o 0 a 100 a gente viu aqui que é excelente. Quero dizer para vocês, pessoal, que em geral o Song Plus é um carro muito gostoso de você dirigir. A gente vai falar um pouquinho melhor de suspensão daqui a pouco, mas é um carro bem confortável, a direção também é macia, como eu falei para vocês, os bancos são macios. Então você tem um carro muito amigável para você utilizar no dia a dia. Ainda mais que muitas das vezes ele está rodando em modo 100% elétrico, mesmo que você deixe no híbrido, tem vezes que ele está com o motor a combustão desligado. Então você tem pouco ruído, isolamento acústico é bom, você sente que realmente é um carro refinado. Ó, aqui a gente consegue ver um pouquinho da suspensão, a gente está entrando aqui a 40 por hora, você quase não sente esse desnível. Aqui está bem esburacado, ó, vamos ver. Alguns barulhinhos de acabamento, alguns na verdade são até de algumas coisas minhas. Mas olha que conforto. Não que ele absorva completamente, isso nenhum carro consegue, mas o que você mais chega próximo é uma suspensão pneumática, né? Aquela suspensão a ar, mas muito gostoso. Aqui ó, a gente dá uma retomadinha no modo Eco, ó. Ó como ele responde bem. É realmente muito gostoso. Para condução urbana aqui, nossa, excelente. E o comportamento dele na estrada a gente detalhou melhor no nosso vídeo de viagem. Lá a gente também testou o desempenho saindo do pedágio. Então é um vídeo bem legal para vocês verem. Como de praxe, vamos tentar entrar um pouquinho mais forte ali naquela curva para ver se ele canta muito pneu e a rolagem de carroceria. Então vamos lá. Tá no modo Eco, mas ó... mesmo assim ele já liga o motor a combustão e já dá mais desempenho. Agora canta um pouquinho de pneu, é um carro pesado, um carro grande e pneus JIT Comfort, né? Ainda assim muito bom para a proposta do carro. Suspensão aqui ó, piso bem desnivelado. A gente passa com alguns carros aqui, principalmente alguns esportivos que a gente testou, por exemplo o Rampage RT ou Fiat Pulse Abarth, era um pouco incômodo. Aqui não, ó, pelo contrário, é gostoso você passar, ele absorve muito bem. E vocês viram que essa suspensão é mais confortável, mas sem ser extremamente molenga.
Isso também certamente é muito legal. Mas e aí, visto tudo isso, será que vale a pena ou não comprar o BYD Song Plus 2025? Vamos para a conclusão e eu vou começar aqui falando alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós: conforto, acabamento, espaço interno, segurança, equipamentos, consumo, posso citar o desempenho também e o custo-benefício em geral. Pontos negativos? Quase nenhum, mas a gente pode citar confiabilidade, visto que é uma marca nova, chinesa, que está chegando aqui no mercado brasileiro, então ainda está conquistando o seu público. Podem dizer o que quiser, mas sendo uma marca nova, não importa se é chinesa ou não, você ainda tem um pouco de desconfiança, são menos concessionários, então a confiabilidade ainda é um pouco baixa, mas está melhorando com o tempo. Vou citar também o painel de instrumentos como um ponto negativo, já que ele é extremamente confuso, tem somente uma média de consumo, não é muito claro, enfim. E a direção semi-autônoma também vou citar porque ela não funciona assim tão bem quanto eu esperava. Não que ela funcione exatamente ruim, mas considerando um chinês que é super tecnológico, a gente viu isso nos dois GWMs, inclusive no Hora 03 e também no Haval H6, que já passaram aqui pelo canal, praticamente dirigiam sozinho. O Volvo C40 Ultimate, que também passou por aqui, praticamente dirigia sozinho. Esse não consegue fazer isso. Ele te auxilia, mas ainda erra bastante. E alguns equipamentos que eu senti falta. Como eu falei, é um carro extremamente completo, mas poderia ter também Park Assist, porta-luvas refrigerado, faróis de neblina e entradas USB do tipo C. Basicamente são essas. Não senti falta de muita coisa nesse carro. Poderia ter também um banco com memória, né? Já que ele tem ajustes elétricos, ter a memória facilitaria bastante. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não, a gente precisa conferir o preço dos concorrentes. Primeiro a gente tem o GWM Haval H6 na versão PHEV 19 1.5 turbo, que custa exatamente R$239 mil. Ou seja, esse aqui é 239.800, diferença mínima, né? Logo em seguida, Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.5 turbo, também plug-in, tá? E custa R$239.990, então a diferença menor ainda para esse aqui, mas ligeiramente mais caro. E em seguida, um outro carro que não é necessariamente um concorrente direto, mas vale a pena citar: Jeep Compass Série S 4xe, o 4XZ, também é híbrido plug-in, nesse caso com 1.3 turbo. E cuidado, porque o preço assusta, R$347.300. Isso porque é um SUV médio. O Song Plus, assim como o Haval e também o Tiggo 8, são SUVs grandes. O Tiggo 8, inclusive, tem opção de 7 lugares. Logicamente, ninguém paga esse preço de 347, em promoção ele vai sair por 200 e alguma coisa, mas ainda vai ser um pouquinho mais caro que esse carro aqui. Outro rival que também não é um concorrente direto, mas vale a pena mencionar: Toyota RAV4 híbrido plug-in com motor 2.5 aspirado, R$399.990, então quase R$400 mil. A gente pode concluir com isso o seguinte: assim como qualquer outro carro, o BYD Song Plus ele não é perfeito, mas eu acho que ele tem pouquíssimos pontos negativos. Ele tem o preço de um Jeep Compass Série S 1.3 turbo, sem ser o híbrido, porém entregando muito mais que ele em todos os sentidos. A maior briga desse carro é com o Caoa Chery Tiggo 8 e também com um GWM Haval H6. E infelizmente a gente ainda não testou no canal. O GWM a gente testou, mas na versão híbrida convencional, que a gente não pode comparar com essa aqui. Mas eu posso dizer sem medo de errar que o Song Plus 2025 é uma ótima compra pensando em custo-benefício, economia de combustível e o requinte em geral. É um modelo bem refinado. Pouquíssimas coisas me incomodaram nesse carro e a maior delas é no painel de instrumentos, que tem informações confusas até demais, e os porta-objetos que também não são muito bem organizados. Tirando isso, praticamente tudo me agradou no carro. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da BYD aqui no mercado brasileiro que emprestaram esse carro pra gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.